No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 segredos de sucesso de Davi. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 segredos de sucesso que o rei Davi adotou ao longo de sua vida e o que fez se tornar um dos personagens mais famosos da história da Bíblia. Para quem não sabe quem é rei Davi, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o rei Davi, rei de Israel. Ao longo de sua vida existem alguns fatos aí, algumas coisas que aconteceram antes de ele chegar ao tal fato de se tornar rei, que o fez, o que o levou a ser um dos personagens mais conhecidos por sua sabedoria e pelas coisas que ele fez ao longo de sua vida. Então, a Bíblia ela fala sobre muitas coisas, sobre muitos personagens e sobre ensinamentos que eles passam. Davi, principalmente no livro de Salmos, passa muitas mensagens para quem gosta de leitura, para quem faz leitura da Bíblia. O livro de Salmos é o Salmos de Davi, como muitas pessoas conhecem. E também é muito famoso pela famosa história do gigante Golias, de que ele derrotou, que é um personagem franzino, jovem, que derrotou um gigante guerreiro que ameaçava o povo de Israel na época. Mas como todo ser humano, como qualquer um de nós, ele também teve seus defeitos e ao longo do tempo também Deus fez ele pagar pelos seus devidos pecados e coisas do tipo. Afinal, perfeito apenas Deus, Apenas Deus é perfeito e nada que esteja abaixo desse nível pode se chamar de perfeição. Afinal, não existe perfeição. Somos pecadores, acertamos e erramos todos os dias, mas que é importante que no final você possa aprender e se tornar alguém melhor. É isso que às vezes Deus quer que nós fazemos todos os dias, é se transformar em alguém melhor. Mas se você quer entender um pouco mais desses segredos que rei Davi adotou ao longo de sua vida, fique comigo até o final desse vídeo. E vamos ao que interessa, não é verdade? Bom, como eu já comentei um pouco a respeito, rei Davi é um personagem bem conhecido da Bíblia. Bom, o primeiro hábito que Davi adotou ao longo de sua vida, desde jovem, é o hábito de trabalhar constantemente. Como é famoso até de se ouvirmos às vezes, existe um ditado que diz que o que dignifica o homem é o trabalho, ou o trabalho dignifica o homem. É muito importante para todos nós, às vezes, imaginar que o trabalho duro não gera resultado, mas até a própria Bíblia fala em muitos trechos que o trabalho é o que gera resultado e vence até o talento e as habilidades. Como está escrito em Provérbios, se não me engano, capítulo 14, existe um trecho lá que diz o seguinte: o trabalho conduz à prosperidade. Ou seja, temos que ser sinceros e dizer que só trabalhar também não é sinônimo de prosperidade. Mas se você trabalha e você é uma pessoa esforçada, provavelmente você tem uma boa chance de ser uma pessoa bem sucedida. Existem outros fatores, mas o principal é você trabalhar e ter o costume de trabalho e trabalhar por objetivos e não simplesmente por coisas supérfluas. O segundo segredo que rei Davi também fazia ao longo de sua vida é a questão de enfrentar suas dificuldades. Imagine que você seja um pastor de ovelhas, que seria uma das coisas que Davi fazia antes de se tornar rei. Ele era apenas um pastor de ovelhas, mas que do ponto de vista de muitas pessoas parece ser uma tarefa simples. Imagine que a sua responsabilidade seja cuidar desse rebanho e ao mesmo tempo livrar esse rebanho de um leão ou de um urso, que eram coisas que eram bem naturais de acontecer. Então a responsabilidade dele estava muito além apenas de olhar para um bando de ovelhas. Ele também, além de cuidar dessas ovelhas e assegurar que elas ficassem bem, ele também tinha a responsabilidade de proteger elas de outros predadores, vamos se dizer assim. E nós também temos os nossos leões para enfrentar todos os dias, são as dificuldades da vida. Esses são os leões que a gente enfrenta. Por exemplo, vamos trabalhar na nossa casa, na nossa família, no seu emprego. Os leões estão presentes em todos os lugares. O leão e os ursos estão presentes nesses momentos. Imagine que os obstáculos, as dificuldades, a pressão que você sofre no seu local de trabalho, os obstáculos que você vê na sua vida, que às vezes te travam, te deixam preso a sua vida inteira em coisas mínimas, sejam os leões. O terceiro segredo é sobre o trabalho com diligência. Rei Davi é muito pelo contrário, igual eu acabei de comentar antes. Embora a questão de ser um pastor de ovelhas seja muito simples, ele fazia isso com grande afetividade, com grande vontade de fazer um trabalho bem feito. E é exatamente o terceiro segredo de rei Davi, é o trabalho com diligência. A diligência nada mais é do que procurar fazer as coisas sempre bem feitas, independente da sua proporção, independente do que seja a coisa que você for fazer. Por mais simples que seja feita com cuidado, vamos dizer, com delicadeza. E, além de ser pastor, ele procurava ser também um ótimo músico. Ele tocava instrumentos, harpa, instrumentos da época. E foi isso que o fez ele se transformar em um escudeiro também do grande rei Saul, que era o rei que antecedeu ele, e a outro rei que no caso ele substituiu, que foi o substituto de Saul. Ele tinha um talento e o rei viu esse talento nele. Ele era apenas um músico do rei e também se tornou um escudeiro do rei, antes mesmo de se tornar rei, antes de todos os fatos. Então a questão de você fazer um trabalho bem feito, muitas vezes vai ser visto por alguém.
E Deus também vai ver o seu esforço e a sua vontade de fazer as coisas da forma correta e vamos se dizer, não pensando no resultado, mas simplesmente por querer executar aquilo bem, por querer manejar algo bem, né? O quarto segredo era a respeito de tomar decisões corretas, que diante das escolhas que você deve fazer a escolha que você conhece. Uma vez ele recebeu a oportunidade, vamos dizer, de se transformar em um soldado, e uma passagem da Bíblia até fala a respeito disso, de que ele reconhecia a sua capacidade e ele negou, quando foi dada pelo rei a opção dele se transformar em um soldado para fazer algumas tarefas específicas dadas ao rei. Ele reconheceu que estava além das suas limitações e ele abriu mão dessas escolhas. Então a questão de escolhas e tomada de decisões está voltadas para aquilo. É muito mais inteligente eu tomar uma decisão voltada para o que eu conheço, para o que eu não conheço, para o desconhecido, vamos dizer assim. Está um pouco envolvido com a questão da razão e emoção também. As escolhas que nós fazemos, elas são emotivas ou são racionais? É coisas assim que se devem pensar bem. E a Bíblia também mostra em alguns trechos dela passagens que dão um entendimento compreensível a respeito. É a parte em que ele se refere a respeito de você ser firme em suas palavras. Existe até uma passagem na Bíblia, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que sabem fazer de bom proveito colhem bons frutos. Ou seja, muitas vezes pensamos e falamos as coisas desnecessárias ou tomamos atitude. E fala realmente sobre a questão das atitudes. O quanto essas atitudes ou as palavras que nós falamos às vezes para os outros ou para as pessoas, ou que ouvimos também, interfere muito no resultado do que desejamos na nossa vida. Fala sobre você ter cuidado e não simplesmente também só simplesmente falar da boca para fora, mas que também é importante a questão da atitude. Que ter uma vida só de palavras e você não ter firmeza e consistência naquelas palavras que você diz a alguém, como por exemplo uma promessa que você tem com alguém, com seu companheiro, com seus amigos, por exemplo, você deve fazer jus àquela palavra, né? Dizem que também é um ditado popular entre os homens que o que dignifica o homem é a sua palavra. Então é nesse contexto. Imagine que você, na postura de um rei, você deve ter palavras absolutas, palavras firmes e que passem confiança para quem está ouvindo. É mais ou menos o mesmo sentido para nós. O sexto segredo é sobre você procurar ser o mais habilidoso possível naquilo que você faz. Imagine as coisas que rei Davi, mesmo que de forma simples, ele procurava fazer sempre com perfeição. Ele queria ser um bom pastor, embora seja uma atividade simples aos nossos olhos nos dias atuais. Ele queria ser um bom compositor, ou um bom cantor. Ele cantava e tocava instrumentos com perfeição. Além de ser um bom rei, teve suas falhas, mas ele também teve a sua devida cobrança por essas falhas, o que é comum. Todos nós temos falhas e todos nós também vamos pagar um dia por essas falhas que nós cometemos, ou também iremos desfrutar das coisas boas que nós também fazemos. A questão de ser bom no que faz, imagine que independente da profissão que você faça, independente do que você faça, isso não se trata de dinheiro, que você procure sempre ser o melhor. Imagine um médico, que você faz uma faculdade de medicina, não no sentido de disputar com ninguém, mas que você por si próprio deve sempre querer ser o melhor médico, por exemplo, o melhor contador, o melhor pai para um filho, ou a melhor mãe, ou o melhor amigo. Independente das adversidades, das situações, é importante que você tenha esse desejo e você faça tudo que envolva a sua vida com essa vontade de querer fazer sempre o melhor. Afinal, não existe aquela pessoa perfeita, né? Independente de você fazer o melhor hoje, provavelmente amanhã você vai ter que fazer melhor do que hoje ainda. E é assim que as pessoas adquirem sucesso. E o último segredo é a respeito da obediência. Seja obediente a Deus, vamos se dizer. Muitas vezes falamos e vemos também passar na televisão, nas mídias e coisas do tipo, muitas pessoas, por exemplo, que se dizem cristãs ou qualquer outro tipo de religião. Afinal, de uma forma geral, não muda, pelo menos ao meu ponto de vista. Não importa se eu sou cristão, se eu sou evangélico. De uma certa forma, todos eles vão para o mesmo caminho. Existe um só Deus, apenas abordado por vários tipos diferentes de religião, mas o sentido é o mesmo. Imagine que você fale tanto de Deus, ou que você fale tanto das coisas que devem seguir para Deus ter um filho contente, né? Afinal, todos nós somos filhos de Deus. Imagine que você fale tanto a respeito disso e fale tanto da palavra, saiba o que você tem que fazer, que é o que está escrito na Bíblia, mas que você não pratique nada daquilo, que você não pratique o bem, que você não deixe de ser invejoso, que você mate, que você faça isso e aquilo, como os mandamentos, por exemplo. O que vai adiantar? Não vai adiantar de muita coisa. Então, além de qualquer outra coisa, a obediência a Deus é uma das coisas mais importantes para você ser bem-sucedida. Para quem gosta da Bíblia, para quem tem o hábito de ler, para quem acompanha a história da Bíblia,
sabe que a Bíblia ela não fala somente da fé, mas ela fala de muitas coisas que vão te transformar e vão te fazer alguém melhor, tanto no contexto financeiro quanto no contexto espiritual, familiar e de todas as áreas. A Bíblia ela é como se fosse um manual completo, e é importante, independente da sua religião, que você às vezes tenha um conhecimento sobre a Bíblia, porque ela vai te ajudar a ser alguém melhor, independente de qualquer coisa. Vai te transformar em alguém melhor, vai ajudar você às vezes a sair dos problemas, ou vai fortalecer a sua fé também. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal e ativem suas notificações, e até breve.